e os números naturais. Inicialmente, explicarei sobre os números romanos e suas incríveis histórias que sempre surpreendem. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada história, tanto dos números romanos como dos números naturais. O que eles ajudam em nossa vida? Como eles procedem nessa ajuda? Qual o objetivo deles, tanto dos números romanos como dos números naturais? Nós vamos conhecer agora. Inicialmente, vamos iniciar o nosso conhecimento com os números romanos. Os números romanos são indicações numéricas inventadas na época da Roma Antiga. Como forma de facilitar as contas, os romanos desenvolveram um sistema de numeração com as próprias letras do alfabeto. Então, é a partir da Roma Antiga que surgem os números romanos, assim como letras e não com números naturais, eles fizeram as numerações romanas, ok? Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre essas letras que partem de números. Nesse caso, os números romanos são combinações das letras maiúsculas, que são elas as letras utilizadas nos números romanos são o L, o V, o X, o L, o C, o D e o M, no qual cada uma representa determinada quantidade. Ou seja, a partir da Roma Antiga que surgem os números romanos, que a partir daí, com letras do alfabeto, é que os antigos romanos formam o sistema numérico romano, o sistema numérico dos números romanos, ok? Continuando. Porém, há outras explicações para as letras utilizadas em outras palavras. O I corresponde ao número 1. O V corresponde ao número 5. E o X ao número 10. O L ao número 50. O C corresponde ao número 100. E o D ao número 500. E o M corresponde ao número 1000. Os romanos não conheciam a representação do zero e, por esse motivo, esse sistema de numeração não possui nenhuma letra que o represente. Então, o zero não é representado por nenhuma letra. Ele apenas é representado justamente com as letras. Por exemplo, o número 500 tem o D, que representa tanto o 5 como os 2 zeros. O M como 1000, representando tanto o 1 como os 2 zeros atrás. Ok? Prosseguindo. Interessante notar que até hoje os números romanos são utilizados para indicar séculos, capítulos, páginas de livros, dos relógios, até os números dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre tantos outros. Então, o número romano ele está excessivamente colocado em nossa sociedade. Apesar de não sermos romanos, os números romanos são excessivamente colocados em nossa sociedade, ok? Então, ele é bem utilizado, né? Podemos dizer que os números romanos possuem muitas regras, porém são regras fáceis de serem entendidas. O que veremos agora, porque é muito fácil entender os números romanos.
Apenas aprendendo as letras, seguindo as letras, é que nós aprenderemos a fazer números em romanos, ok? Então vamos prosseguir, conhecer um pouquinho mais sobre os números romanos. Bem, os números romanos devem ser escritos de acordo com algumas regrinhas. Vamos começar a explicar essas regrinhas. Na numeração romana, as letras são escritas uma ao lado da outra, então são sequenciadas, uma letra após a outra. Quando temos uma letra maior seguida de uma menor, somamos os valores. Então, a partir de que há uma letra maior e na sequência há uma letra menor, nós iremos somá-las para aí formar um novo número, ok? Agora eu vou mostrar alguns dos exemplos. O V e o I. 5 mais 1 igual ao número 6. O X e 2i, eles representam o 10 mais o 2, que vai formar o 12. O L mais o V, ele vai formar 50 mais o 5, que aí ele vai formar o número 55. O C mais um C mais o L vai formar 100 mais 100 mais 50, que aí ele formará o número 250. O M, 2C, o X e o I vai formar 1000 mais 100 mais 100 mais 10 mais 1, que formará 1211. Outro exemplo, o D mais 2x, 500 mais 10 e mais 10, formará o número 520. E o último exemplo, o M, o D, o C e o L, formará 1000 mais 500 mais 100 mais 50, que aí formará o 1650. Ok, pessoal? Simples, né? Porém, quando temos uma letra menor que a seguinte, uma letra menor que a seguinte, que a próxima que a segue, subtraímos, diminuímos o valor da maior pelo valor da menor. Exemplo, I mais V, 5 menos 1, que aí formará o número 4. I e o X, 10 menos 1, que formará o número 9. O X e o L, 50 menos 10, que formará o 40. O X e o C, 6 menos 10, que formará o 90. O C e o M, 1000 menos 6, que formará o 900. Tendo algumas observações em tudo isso. A letra I somente aparecerá antes do V ou do X, ok? Em mais de uma letra. Ele só aparecerá antes do V ou do X, ok? Então, ele só aparecerá antes dessas letras. Já a letra X somente aparecerá antes do L e do C, ok? Só dessas duas letrinhas o X vai aparecer. E a letra C somente aparecerá antes do D e do M. Só antes dessas duas letrinhas, do D e do M, ok? Sempre é importante lembrar, ok? Prosseguindo, temos mais algumas regrinhas. As letras I, X, C
e M somente podem ser escritas seguidamente por 3 vezes. No caso do número 3, por exemplo, 3i vai formar 1 vezes, ok? O número x, 3 vezes o x, 10 mais 10 mais 10, que formará o número 30. Outra observação, o L e 2x, 50 mais 10 mais 10, que formará o número 70. O M e 2M's, 1000 mais 1000, que formará 2000. 3 vezes o C, 100 mais 100 mais 100, que formará o número 300. O C mais o X vai ser 100 mais 100 mais 10, que formará o número 210. Ok, galera? Mais alguns exemplos que podemos ter. Podemos identificar que algumas letras dos algarismos romanos são escritas com o sinal de um traço. Eles fazem a representação que os valores devem ser multiplicados por 1000, 1 milhão e assim respectivamente. Então, podemos identificar ainda letras dos algarismos romanos que são escritas com sinais de traços. Muito importante. Assim, se somando em valores, multiplicando em valores, por 1000, milhão e assim sucessivamente, ok? Prosseguindo. Assim podemos observar alguns exemplos. Eu tenho alguns exemplos para vocês, ok? O V e o I, 6 mais 1000. O que a gente tem? 6.000. O X, 10 mais 1000, se forma 10.000. O L e 3x, 70 mais 1000. O que se forma é 70.000. 2x, 20 mais 1 milhão, 20 milhões. 1V, 5 mais 1 milhão, 5 milhões. X mais P, 90 mais 1000. O que adquirimos é 90.000. Ok, galera? É importante salientar que os números romanos não são identificados nas questões relacionadas a cálculos matemáticos, como adição, subtração, multiplicação ou até mesmo divisão. Atualmente, eles são utilizados em nomes de papas, e reis, representação de séculos, em relógios, em números de relógios, capítulos e páginas de livros, entre outros. Apenas nisso. Em números matemáticos, em sistemas ou cálculos matemáticos, não são usados, ok? É muito importante isso, muito importante salientar que o número romano apenas é utilizado em nomes de papas, reis, representações de séculos, em números nos relógios, números romanos, é claro, capítulos, páginas de livros, entre outros, ok? Prosseguindo. Agora eu irei iniciar a explicação dos números naturais e sua história. O número natural é um número inteiro, não negativo, ou seja, 0, 1, 2, 3, assim sequencialmente. Em alguns contextos numéricos naturais,
é definido como um número positivo, não sendo o zero considerado como um número natural, ou seja, o 1, 2, 3, assim sequencialmente, apenas se tira o zero. O conjunto dos números naturais é comumente denominado pelo símbolo N maiúsculo, sendo que o mesmo é utilizado para explicitar que o zero não está sendo incluído. Ok? Então, o N ele representa que o número zero não existe, que o número zero não está ali. Ok? Prosseguindo. O uso mais comum de um número natural é a contagem. Por exemplo, há 4 quadros na parede. Ou a ordenação. Exemplo, esta é a segunda maior cidade. Propriedades dos números naturais, como por exemplo, divisibilidade e a distribuição dos números primos, são estudados na teoria dos números. Propriedades que dizem respeito à contagem e combinação são estudadas pela combinatória, ok? Uma construção do conjunto dos números naturais não depende do conjunto dos números inteiros. Foi desenvolvido por Gilles Peano no século XIX e costuma ser chamado de axiomática de Peano. Ok? Bem interessante essa história, né? Então, guardem bem essa história. Que os números naturais não surgiram de uma hora para outra. Teve alguém que foi lá e deu um empurrãozinho, ok? Os matemáticos usam o símbolo N maiúsculo para se referir ao conjunto de todos os números naturais. Ok? Todos os números naturais. Sendo que esse conjunto é infinito e contável por definição, para declarar explicitamente que o zero foi excluído do conjunto que utiliza outras notações mais específicas que não vêm ao caso nesse momento. Ou seja, o número zero, ele não está na contagem, ok? O símbolo N maiúsculo vem para adicionar, para nos avisar que não tem um zero ali, que começamos a contagem 1, 2, 3, assim sucessivamente, ok? A história dos números naturais. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história dos nossos números naturais. Os números naturais tiveram sua origem nas palavras utilizadas para a contagem de objetos, começando com o número 2. E, a partir daí por diante, a subtração seguinte foi identificar o número 1. Então, a partir da história, não surgiu o 1. A partir da história dos números naturais, o primeiro número que surgiu foi o 2. A partir do 2 é que foi feita uma abstração seguinte, aí surgindo o número 1, ok? Prosseguindo. O avanço seguinte na abstração foi o uso de números para... Foi o uso de números... Pode-se dizer que um avanço muito posterior na abstração foi o desenvolvimento da ideia do zero como um número com seu próprio numeral, ok? O dígito zero tem sido utilizado como notação de posição desde cerca de 7.000 anos antes de Cristo, pelos babilônicos. Porém,
ele nunca foi utilizado como elemento final, jamais. Os Olmecas e a civilização maia utilizaram o zero como um número separado desde o século I a.C., aparentemente desenvolvido independentemente, porém seu uso não se difundiu na Mesoamérica, ok? Falando um pouco mais sobre o número zero, o conceito da formação, como ele é utilizado, atualmente se originou com um matemático indiano, em 628, mais precisamente. Contudo, o zero foi utilizado como um número por todos os calculadores da Idade Média, começando com Dionísio Hesíodo em 525. Porém, no geral, nenhum número romano foi utilizado para escrevê-lo. Então, o número vem muito antes, né, do que nós pensamos, né? Então, é bem interessante ver isso, que a história vem de antes, né? A história vem de tempos atrás, né? E continuando, o primeiro estudo esquemático dos números como abstração, ou seja, como entidade abstrata, é comumente atribuído aos filósofos gregos Pitágoras e Arquimedes. Então, são eles, a partir deles, que surgiu tudo isso, né? Entretanto, estudos independentes também ocorreram por volta do mesmo período na Índia, na China e na Mesoamérica, ok? Continuando, no século XIX, uma definição do conjunto teórico dos números naturais foi desenvolvida com essa definição. Era mais conveniente incluir o zero, correspondente ao conjunto vazio, ou seja, o zero foi correspondente ao conjunto vazio, correspondia ao conjunto sem nada, vazio, né? Como um número natural. Essa convenção é seguida pelos teóricos de conjuntos, logicistas, e cientistas da computação. Outros matemáticos, principalmente os teorizadores dos números, comumente preferem seguir a tradição antiga e excluir o zero dos números naturais. Então, muita gente exclui o zero, faz de conta que eles não existem, né? Então, prosseguindo, uma construção consiste de conjunto dos números naturais. Foi desenvolvido no século XIX por Giuseppe Peano. Essa construção, comumente chamada de axiomas de Peano, é uma estrutura simples e elegante, servindo como um bom exemplo de construção de conjuntos numéricos. Então, é a partir de várias pessoas, bem lá atrás, bem antes de tudo começar, é que os números naturais foram existindo, é que os números naturais vêm surgindo em nossa vida, né? Não é mesmo? Então, continuando. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Eu quero que vocês gravem bastante que os números romanos, eles vêm nos ajudando. Eles estão diariamente na vida de muitas pessoas, né? Muitos autores. Hoje, se a gente fala de Papa, é o número romano que está lá, não é mesmo? O nome do Papa, em livros, em séculos, na história, aprendendo muita coisa, a gente vai ter os números romanos lá. Diariamente, muitas vezes até a gente não percebe, mas diariamente o número romano vai estar lá para nos acompanhar, ok? Então, eu queria deixar uma palavra também sobre os números naturais.
naturais, eles estão sempre ao nosso lado. Então, desde que nascemos, desde a data do nosso nascimento, a data do dia que nascemos, tudo, o tamanho, né? O tamanho que nós temos, a hora. É muito interessante isso, né? A hora que nós nascemos, tudo, tudo está incluído, né, na nossa vida. Os números romanos são essenciais, lembrando que são as letras. Então, as letras e os números são essenciais para as nossas vidas. Muitas vezes a gente não percebe que eles estão lá, né? Muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, o sistema de numeração romano, qual é? O sistema de numeração romano, ele é o L, o V, o X, o I, o C, o D e o M, né? Então, como eu falei, cada um representa uma numeração e cada um é um número, não é mesmo? Mas representa uma representação forte da letra, mas ele é um número. Então, como sempre, os números estão seguidos, os números estão ali, ok? Então, os números estão sempre perto da gente, em toda hora, em todo lugar, na hora que vemos, os números estão ali, a hora que nós nascemos, a hora que fazemos tal coisa, a hora que almoçamos, tudo sequencialmente, ainda mais hoje que estamos num mundo bem globalizado, com pouco tempo pra gente, falta de organização de tempo pra gente. Eu quero explicitar isso. Os números, tanto os romanos como os números naturais, estão sempre ao nosso lado. Sempre. Mesmo que muitas vezes, por exemplo, o número 0 seja explicitado sempre, muitas vezes nem lembramos que ele existe, mas ele está perto de nós, ok? Então, caros alunos, chegamos ao fim de nossa aula e podemos ver que tanto os números romanos quanto os números naturais são muito importantes, tanto em nossa história, tanto como na história deles, como na nossa história, né? Como nas histórias atuais, no dia a dia nosso, né? Como a gente utiliza eles e às vezes nem se dá conta, nem percebe, né? Então, espero, caros alunos, por hoje é só. Espero que tenham entendido e que esse conhecimento que lhes repassei tenha vindo a somar para com vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer e até a próxima aula, vídeo.